Senhor presidente, a nossa questão de ordem é fundamentada no artigo 403, combinado com o artigo 412, inciso 6, do Regimento Interno do Senado Federal. Como já notório, o presidente em exercício da Câmara dos Deputados, deputado Valdir Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 18 do Regimento Interno daquela Casa, na manhã de hoje, 1. Decretou nulidade, não é anulabilidade, decretou nulidade, e ato nulo surte os seus efeitos desde aquele momento. Para todos os fins de direito da sessão da Câmara dos Deputados, em que foi decidida a autorização para que o Senado Federal aprecie denúncia por crime de responsabilidade contra a senhora Presidente da República, nos termos do artigo 51, inciso 1 da Constituição Federal, realizada nos dias 15 e 16 de debate e 17 de abril do corrente ano. Votação. Determinou que se expedisse ofício para dar ciência ao presidente do Senado Federal dessa decisão, solicitando-lhe que fossem devolvidos os autos do referido processo para a continuidade e regular processamento da Câmara dos Deputados. 3. Estabeleceu o prazo de 5 sessões, contado do momento em que se der a devolução dos autos à Câmara dos Deputados para a realização de nova sessão, em sessão deliberativa, a aprovação do relatório encaminhado pela Comissão Especial acerca da procedência das denúncias por crime de responsabilidade da senhora Presidenta da República. 4. Dispôs que a decisão a ser tomada deverá ser formalizada por resolução, na conformidade do estabelecido no regimento interno da Câmara dos Deputados. Assim, senhor presidente, tem-se que a denúncia que chega a essa Casa está viciada e é nula de pleno direito. Deve-se, no caso, ser observado, com base no artigo 412, inciso 6 do regimento interno do Senado Federal, será observado o disposto do artigo 326 do Estatuto Regimental desta Casa e artigo 199 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, segundo os quais um autógrafo recebido da Câmara, havendo erro manifesto, será sustado a apreciação da matéria para consulta à Câmara dos Deputados, cujos esclarecimentos serão dados a conhecer ao Senado antes da votação, voltando a matéria às comissões para novo exame, se do vício houver resultado da alteração de sentido do texto. Note-se que a aplicação, na hipótese, se dá por recurso à analogia, simplesmente porque o texto da necessária resolução a que se refere o presidente da Câmara dos Deputados inexiste. Se existe eventual erro sobre o autógrafo propriamente dito, incidiria diretamente sobre a própria resolução. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do mandado de segurança no 24.831, houve por bem determinar que o Senado Federal recorresse, por analogia, ao regimento interno da Câmara dos Deputados para obrigar o presidente do Senado Federal a designar membros de CPI, em face de recalcitrância de lideranças ante a omissão do regimento interno do próprio Senado. De fato, a defesa e o voto em separado do senador Humberto Costa, no âmbito da Comissão Especial de Impedimento nesta Casa, já havia chamado a atenção para a inobservância do que dispõe o artigo 109, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, segundo o qual a Câmara dos Deputados se manifesta em matéria de caráter político, como é o que dispõe o artigo 51, inciso 1 da Constituição Federal, por meio da resolução, mas a comissão fez ouvidos moucos a essa impugnação. Assim, senhor presidente, nada mais resta à presidência senão abster-se de determinar a leitura do parecer da Comissão Especial de Impedimento e, por consequência, sustar a realização de sessão deliberativa do Senado Federal para sua apreciação, determinado, em razão disso, o retorno
torno da denúncia número 1 de 2016 à Câmara dos Deputados para que sejam cumpridos os expedientes arrolados pelo presidente em exercício daquela Casa, a título de diligências imprescindíveis, para que se tenha por observado o devido processo legal e a ampla defesa da denúncia. Eu faço, senhor presidente, essa questão de ordem, porque o ato do senhor presidente da Câmara dos Deputados declara nulidade. E, por ser nulo, tudo que foi praticado a partir dali também é irrecuperável. Por isso, senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência, aos nossos pares, que acolha a presente questão de ordem. Muito obrigado. Antes de conceder a palavra ao senador Cássio Cunha Lima para contraditar, eu concedo a palavra à senadora Vanessa Graziotin para formular uma questão de ordem. Em seguida, daria a palavra a Vossa Excelência. Vossa Excelência dispõe de até 5 minutos para formular uma questão de ordem. Eu vou ser obrigada a utilizar uma boa parte desses 5 minutos para lamentar o acontecido desse momento, senhor presidente. Eu, sinceramente, não queria ter feito as observações que fiz a Vossa Excelência, mas me obriguei a fazer essas observações porque eu nunca vi, senhor presidente, desde o momento em que eu estou nessa casa, as pessoas serem tolhidas sequer, e a elas não ser permitido sequer o direito de pedir uma questão de ordem, de pedir para falar. E o mais grave, senhor presidente, Vossa Excelência ouviu perfeitamente o questionamento que eu faria ao microfone, tanto que respondeu. Vossa Excelência respondeu ao microfone, mas me obrigou a fazer o questionamento fora do microfone. Essa, senhor presidente, Vossa Excelência me desculpe, não é a postura de um presidente democrático como tem sido Vossa Excelência. Muito menos a prática. Eu estou com a palavra, Vossa Excelência está com a palavra e está reclamando porque não teve a palavra. Exatamente, senhor presidente, porque o Brasil inteiro assistiu. O Brasil inteiro assistiu o vexame que foi ali, senhor presidente, porque antes de fazer a questão de ordem, que vai no mesmo sentido da questão de ordem que acabou de fazer o senador Pimentel, eu queria formular outra verbalmente a Vossa Excelência e fui impedida. A questão de ordem que eu faço a Vossa Excelência, primeiro, senhor presidente, destacando que aqui nós não estamos discutindo um projeto de lei, nós não estamos discutindo sequer uma emenda à Constituição da República do Brasil. Aqui nós estamos discutindo sobre um processo de impeachment que pretende tirar o mandato de uma presidente democraticamente eleita por mais de 54 milhões de brasileiras e brasileiros. Portanto, senhor presidente, o mínimo de que nós precisamos, mesmo sendo minoria, é a garantia do uso da palavra, a garantia democrática. Vossa Excelência leu e eu ouvi com muita atenção, Vossa Excelência não reconhecendo a decisão e a solicitação do presidente da outra casa, da casa ali ao lado, da Câmara dos Deputados, que junto com essa casa, Senado Federal, compõe o Congresso Nacional do Brasil. Vossa Excelência toma essa decisão sem sequer ler na íntegra o que o presidente da Câmara dos Deputados enviou para o Senado Federal. Então, o que eu ia solicitar e solicito nesse momento é que Vossa Excelência determine que seja procedida a leitura, porque aqui eu estou ouvindo muita besteira, senhor presidente, dizendo que é intempestiva a decisão, dizendo isso e dizendo aquilo. Como que os senhores senadores vão tomar uma decisão ou com ela concordar se sequer conhece a decisão proferida pelo presidente da Câmara dos Deputados? E eu aqui faço um desafio a qualquer senadora que venha e fale dessa decisão. Não falarão, porque não a conhecem, senhor presidente, porque não conhecem essa decisão. Então, em primeiro lugar, nós precisamos tomar conhecimento. Em segundo lugar, senhor presidente, para deixar claro que não há nada de intempestivo. Vossa Excelência acaba de proferir uma decisão e que espero que, através da nossa questão de ordem, Vossa Excelência volte atrás, dizendo que não vai cumprir a decisão do presidente da Câmara dos Deputados. E amanhã, senhor presidente, se o presidente da Câmara dos Deputados disser não vou cumprir a decisão do presidente do Senado Federal, qual deverá ser a nossa postura? Qual deverá ser a postura de Vossa Excelência, senador Renan Calheiros? Qual será? Porque é isso que Vossa Excelência acabou de fazer.
não reconhece uma decisão tomada por um presidente da Casa Vizinha, da Câmara dos Deputados. E se o presidente da Câmara dos Deputados adotar a mesma medida, como é que nós ficaremos? Mas não somos nós. Como ficará a democracia do Brasil, presidente Renan Calheiros? Não ficará, porque é a nossa Constituição que estão rasgando. Então, eu faço o primeiro apelo a Vossa Excelência. Determine a leitura. Determine a leitura da decisão na íntegra do presidente da Câmara dos Deputados e depois disso vamos discutir a questão de ordem do senador Pimentel. Muito obrigada, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Conceda a palavra ao senador Cássio Cunha Lima, em seguida darei a palavra à senadora Gleice e ao senador Lindbergh, ao senador Humberto Costa e ao senador Ronaldo Caiado. Eu peço apenas ao senador Cássio Cunha Lima e aos demais senadores que pedem a palavra, que, por favor, façam uma rápida intervenção, para que nós possamos dar continuidade a essa sessão. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu serei sintético, objetivo na contradita a questão de ordem apresentada, e o farei de forma serena, sem nenhum tipo de desespero, muito menos sem histerismo. O momento político do Brasil é muito grave para destemperos e tentativas de vencer no grito, mesmo tendo o direito do uso da palavra. A decisão do presidente da Câmara, do presidente interino da Câmara, é inexistente e, portanto, não é possível decidir sobre aquilo que não existe. Além de uma decisão, como bem já decidiu o presidente Renan Calheiros, intempestiva, fora de prazo, ela é preclusa por não existir instância de deliberação sobre a matéria por parte da Câmara dos Deputados. O processo de impeachment, eu lembrava esse aspecto semelhante na comissão especial, parece muito com a estrutura do júri popular, onde o Ministério Público faz a denúncia e, mutatis mutandis, o Ministério Público é a Câmara dos Deputados, que vem para que o juiz faça a pronúncia, que é o ato subsequente que este Senado da República estará procedendo, e, portanto, não há mais competência da Câmara dos Deputados para falar sobre esse processo. Não há mais instância de ação da Câmara. É como se um juiz de primeiro grau tivesse decidido sobre um feito, sobre um processo, esse processo sobe à segunda instância, ao segundo grau, e depois de subir, o juiz de primeiro grau tenta decidir novamente sobre aquilo que já está em outro grau de deliberação. Portanto, matéria preclusa, intempestiva, sem instância de deliberação, sem competência para falar mais nesse processo, falta ao presidente interino da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão, competência para falar sobre este processo. Não há mais instância para a Câmara dos Deputados falar sobre uma matéria reconhecidamente preclusa e intempestiva. E para socorrer de forma definitiva o meu argumento, senhor presidente, em contradita à questão de ordem do eminente senador Zé Pimentel, socorro-me por derradeiro a decisão do ministro Fux, no mandato de segurança 34181, impetrado pelo deputado Luiz Paulo Teixeira Ferreira, com os mesmos argumentos, rigorosamente os mesmos argumentos que estão agora sendo levantados. E Sua Excelência, o douto ministro, digno ministro Luiz Fux, negou o seguimento ao mandato de segurança por não encontrar mais competência e instância na Câmara dos Deputados para tratar desta matéria. Ou seja, o que está se vendo nesse instante é a repetição de mais uma atitude procrastinatória. Desde o início desse processo de julgamento, que o governo, sobretudo o Partido dos Trabalhadores e seus aliados, tentam obstruir o funcionamento do Senado Federal. Da mesma forma que hoje a presidente Dilma está sendo processada
ou está sendo denunciada pela Procuradoria-Geral da República por ter tentado obstruir o funcionamento da Justiça. É o mesmo modus operandi, ou seja, não conseguindo responder às graves acusações de crime de responsabilidade, dos atentados que foram praticados contra a Constituição, o desrespeito verificado à Lei 1079, não podendo se defender das graves acusações, o governo trilha o caminho mais fácil de tentar impedir o seu julgamento. E é isso que se faz, com chicana, com procrastinação, com obstrução, e esta é apenas mais uma atitude, dentre várias outras praticadas, de tentar impedir que o julgamento ocorra. Cumprimento e felicito Vossa Excelência pela defesa da democracia, pelo respeito à Constituição, pela firmeza, porque nestes momentos da história é que se conhece quem realmente tem compromisso com a República, com os valores da democracia, e tenha certeza que a decisão sábia, correta, legal de Vossa Excelência tem um respaldo não apenas da maioria do plenário do Senado Federal, mas com absoluta convicção, a maioria esmagadora do povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra à senadora Gleice Hoffmann. Com a palavra, Vossa Excelência, por até 5 minutos. Eu peço a Vossa Excelência que há uma oradora na tribuna, talvez seja o caso de nós escutarmos a oradora. O orador, sem citar meu nome, ele se dirigiu à minha pessoa. Se dirigiu a todas as mulheres que estavam protestando aqui. Porque assim, homem é bravo, mulher é... Há uma oradora na tribuna e eu lembro a senadora Vanessa... Eu lembro a senadora Vanessa que mais do que nunca é importante que nós tenhamos humildade para aprendermos os ensinamentos que as crises querem nos transferir. É fundamental. No Brasil, a história demonstra quando todos brigam, todos perdem. E mais do que nunca é preciso garantir o equilíbrio das instituições. Com a palavra, gostaria só que restituísse meu tempo, senador presidente, em 5 minutos, por favor. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu acho que tem momentos na vida que a gente tem que lutar pelo que acredita e por aquilo que nos conduziu no caminho da política. E nós estamos fazendo isso hoje aqui, lutando pela democracia e pela Constituição. Portanto, quero falar que aqui não tem destempero nem histerismo. Aliás, isso é típico de quando se perde o argumento, acusar aquele com quem se está debatendo. Eu lamento muito que isso tenha acontecido e geralmente se direciona em relação às mulheres. O que eu quero falar aqui, senhor presidente, é que nós estamos tirando da presidenta Dilma o direito ao duplo grau de jurisdição. Foi entrado com um recurso na Câmara dos Deputados no dia 25 de abril por sua defesa. Portanto, prazo, sim, tempestivo. A defesa entrou com recurso para colocar algumas nulidades. E quero dizer a Vossa Excelência que não foi as que Vossa Excelência citou aqui, a menos de uma. Não está lá, embora esteja no recurso, não foi decidido pelo presidente da Câmara anular a sessão, porque os deputados opinaram pessoalmente nela. A decisão do presidente da Câmara, e que foi pedido pelo advogado-geral da União, foi de anular a sessão pela orientação inconstitucional dos líderes dos partidos que direcionaram os votos na sessão deliberativa de 17 de abril. O que é, e já foi reafirmado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, classificado como imparcial. A Corte Interamericana dos Direitos Humanos, cujo presidente está hoje nessa casa e esteve na Comissão de Direitos Humanos, junto com o secretário-geral da OEA, num debate que fizemos pela manhã, deixou claro isso, que em julgamentos políticos realizados pelo Congresso, estão também obrigados a respeitar a imparcialidade, que é uma garantia derivada do princípio do devido processo legal. Nesse sentido, tem-se um posicionamento derivado de orientação partidária antes das alegações, ofende o devido processo legal e nulifica o julgamento por impedir a imparcialidade. O outro quesito que o presidente da Câmara
se utilizou para decretar a nulidade daquelas sessões foi o cerceamento de defesa por parte da defesa da senhora presidenta. Não deixaram o advogado-geral da União utilizar a palavra, cercearam, mas deixaram o deputado relator do caso, Jovair Arantes, fazer uso da palavra em momento imediatamente anterior à defesa. Isso é grave, senhor presidente, e tão grave que coube recurso à defesa da senhora presidenta. No primeiro dia das discussões que nós tivemos da Comissão Especial do Impeachment aqui no Senado da República, eu levantei essa questão. Entramos com uma questão de ordem, mas todo mundo disse que era chincana, que nós queríamos atrasar o processo, sequer deixaram a gente discutir com profundidade. Pedi, então, ao presidente da Casa, já que não ia aceitar a questão de ordem e nós íamos perder, porque estavam dados lá os votos, pedi ao presidente da comissão para que encaminhasse um ofício ao presidente da Câmara, para que esse pudesse responder a esta Casa, senhor presidente, e responder a esta Casa como estava o julgamento do recurso interposto pela defesa da senhora presidenta. E o que nós recebemos hoje, senhor presidente, é exatamente a resposta daquele ofício. Portanto, aqui não tem nada de intempestivo, não tem nada de improcedente, não é procrastinação. Se nós não tivéssemos falado na comissão, naquele período, Vossas Excelências poderiam vir aqui dizer que estávamos procrastinando agora. Vossas Excelências poderiam vir aqui dizer que é intempestivo. Nós falamos, protocolamos uma questão de ordem, pedimos para que fosse feito um ofício. O presidente da Câmara respondeu esse ofício dizendo que é nula aquela sessão. Por quê? Porque teve encaminhamento de líderes e não podia ter encaminhamento de líderes, porque foi cerceada a defesa da senhora presidenta. Esse Senado da República não tem o condão de decretar que não é nulo aquele processo. Nós não podemos estabelecer isso. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui, logo depois que Vossa Excelência decidir a primeira questão de ordem, formular uma outra. Porque se alguém tem que decidir sobre a decisão do presidente da Câmara, é o plenário da Câmara dos Deputados, e não o Senado da República, e nem Vossa Excelência, num entendimento que é sobre o poder da outra casa. Quero dizer a todos que estão nos ouvindo, nós temos o direito de fazer a defesa da senhora presidenta. Já chega um processo viciado que não tem crime determinado. Estão aqui aplicando uma pena de morte a presidente da República. É como se puníssemos com pena de morte uma infração de trânsito, porque até agora não conseguiram provar qual é o crime de responsabilidade. E agora sequer querem deixar a gente fazer uma defesa da presidenta e do processo para que não tenha nulidade. Eu espero que o Senado da República Farias. Em seguida, darei a palavra rapidamente ao senador Humberto Costa, ao senador Ronaldo Caiado, ao senador Valdemir Moca e ao senador Capiberibe. A palavra ao senador Lindbergh Farias. Só vê o tempo, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, o que nós estamos cometendo aqui é uma ilegalidade. Vossa Excelência sabe disso, porque houve uma decisão do presidente da Câmara dos Deputados. É presidente interino, mas é presidente. E qual foi a decisão dele? Anulou as 3 sessões do dia 15, 16 e 17. Então, Vossa Excelência pode discordar da posição do presidente interino, mas não pode atropelar, não pode passar por cima. O que Vossa Excelência teria de fazer? Esperar a Câmara resolver, o plenário resolver, ou o Supremo Tribunal Federal resolver. Vossa Excelência está cometendo uma ilegalidade num processo que já começou viciado, porque começou com Eduardo Cunha com desvio de finalidade. O Supremo Tribunal Federal afastou Eduardo Cunha da presidência da Câmara e do seu mandato por desvio de finalidade. Agora, o maior de todos os desvios de finalidade foi o recebimento daquele pedido de impeachment por vingança. Continuou depois com desvio de finalidade porque o presidente Eduardo Cunha se articulou com o PSDB, com o DEM, para fugir do Conselho de Ética e estava montando o governo de Michel Temer. Todo mundo sabe que o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes,
secretário de Segurança Pública de São Paulo, foi advogado particular dele. Então, ele estava agindo dessa forma para fugir das investigações. Agora, senhor presidente, a decisão do vice-presidente, do presidente interino Valdir Maranhão, foi em cima da Lei 1079. Está claro aqui no artigo 23. Encerrada a discussão do parecer, será o mesmo submetido à votação nominal, não sendo permitidas, então, questões de ordem, nem encaminhamento de votação. Foi essa a decisão do presidente interino Valdir Maranhão. Os partidos não poderiam ter encaminhado voto. E eu quero dizer ao presidente Renan Calheiros que hoje nós tivemos na Comissão de Direitos Humanos o presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E o presidente dessa corte trouxe a jurisprudência da corte em cima de um julgamento de 3 juízes peruanos. No caso, diz a decisão da corte: quanto ao exercício das atribuições do Congresso para levar a cabo um julgamento político, do qual derivará a responsabilidade de um funcionário público, a Corte estima necessário recordar que toda pessoa sujeita a julgamento de qualquer natureza ante um órgão de Estado deverá contar com a garantia que dito órgão seja competente, independente e imparcial. Imparcial, senhor presidente. Corte Interamericana de Direitos Humanos. E por que eles anularam esse julgamento? Porque os partidos políticos, no caso do Peru, encaminharam voto pelo pedido do impeachment e não poderia ter sido. Foi essa a base da decisão do presidente interino Valdir Maranhão. Mas eu vi gente aqui falando hoje de uma decisão do ministro Fux. O ministro Fux tomou uma decisão hoje justamente sobre esse tema. O deputado Paulo Teixeira entrou com mandado de segurança pedindo a suspensão da votação, alegando que os partidos encaminharam. O que disse o ministro Fux? Disse o seguinte: deve-se destacar que já se assentou que os atos classificados como interna corporis não estão sujeitos ao controle judicial, tendo em vista sua apreciação está restrita ao âmbito do Poder Legislativo. E continua, a base é decisão interna corporis. Pois bem, o presidente da Câmara tomou a decisão. É interna corporis, presidente. Vossa Excelência está errando muito, presidente Renan Calheiros. Digo a você, Vossa Excelência sabe do respeito. Está errando muito, porque Vossa Excelência está indo pelo caminho do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que desde o começo usou de má fé na condução desse processo do impeachment. O que Vossa Excelência tem que fazer hoje aqui é suspender essa sessão e dizer à Câmara dos Deputados: resolvam seus problemas, ou o Supremo Tribunal Federal, e depois a gente fazer essa leitura aqui. Eu digo aqui com quem tem estima. Vossa Excelência está cometendo um erro histórico, está manchando sua biografia ao colocar suas mãos num golpe, porque é isso que está acontecendo aqui. Golpe contra uma presidenta honesta e honrada, e os senhores sabem disso. Não há crime de responsabilidade. Sabe de que acusa a presidenta? Pedaladas fiscais, Plano Safra em 2015. Não existe nem a autoria dela. Ela nem assina. Quem controla o Plano Safra são 4 ministérios e o Ministério da Fazenda. Como falar de crime sem autoria? E 6 decretos de créditos suplementares, que a gente já mostrou, que não aumenta 1 centavo de gasto. Eles confundiram tudo. Gestão orçamentária com gestão fiscal. Eu encerro aqui, dizendo aos senhores senadores, que se nós lermos esse relatório hoje, se nós fizermos essa atrocidade contra o regimento da Câmara dos Deputados, nós vamos estar sendo cúmplice de uma ilegalidade que está sendo cometida contra a senhora presidenta Dilma Rousseff. Quando o senador Lindbergh assomou a essa tribuna, eu esperei que pudesse ser dito pelo senador Lindbergh, e é legítimo, qualquer coisa, menos que eu estivesse errando por seguir o ex-presidente da Câmara dos Deputados. Eu não vou seguir, senão a Constituição Federal, a DPF,
o regimento da casa, os precedentes de 92. Eu não vou sair da imparcialidade. Essa sessão, sobretudo, assegura a minha isenção e a minha imparcialidade. Decidir, de acordo com o atual presidente da Câmara, seria sair dessa imparcialidade. E eu não sairei da imparcialidade. Não sairei, não adianta, eu não sairei da imparcialidade. Com quem eu conversei na semana que passou e me perguntava, olha, você está indo bem, tem mantido a isenção e a imparcialidade, eu dizia para as pessoas assim, falta uma semana, vamos esperar mais uma semana, porque a história, ela é plural, essa casa é uma casa plural também, e a história permitirá de todos nós muitas interpretações. Saiba, Vossa Excelência, senadora Vanessa, que ninguém nesta casa está mais à vontade com a sua consciência e com a fidelidade aos postulados da democracia do que o presidente do Senado Federal. Pode estar igual, mas ninguém tem convicção maior do que eu. Ninguém. Senador Humberto Costa, mas não estou descumprindo com satisfação nem com prazer. Como não estou presidindo essa sessão por prazer, eu estou presidindo essa sessão por dever histórico, institucional.